No cenário atual, a crescente presença de crianças influenciadoras nas redes sociais trouxe à tona um debate delicado sobre o trabalho infantil e a administração financeira desses jovens talentosos. Nessa altura do campeonato, acredito que você já deve estar sabendo da treta da Larissa Manoela com os pais dela, né? Eu acho que a Larissa Manoela dispensa apresentações, né? É a grande Maria Joaquina, né, de Carrossel, não tem como não lembrar. E os números dela nas redes sociais que são, tipo, exorbitantes, né? O que chocou muito as pessoas foi quando veio à tona sobre a relação dela com os pais dela que gerenciam a carreira dela. O que deixou as pessoas mais chocadas foi que ela tinha uma participação de apenas 2% da empresa, né? A empresa sendo ela, né? E os pais dela sendo os detentores, né? E, tipo, ela tem 22 anos atualmente e, tipo, se ela fosse menor de idade, se ela fosse uma criança, né, uma adolescente, eu até entenderia a forma com que os pais gerenciam a carreira dela, mas como ela sendo uma pessoa maior de idade, cara, aí torna as coisas um pouco mais complicadas, mais nebulosas. Supostamente eles que gerenciavam, né, todo o capital, todos os bens e tal. E isso levantou um debate, tipo, muito grande, né? Até quando que os pais podem controlar e utilizar o dinheiro dos filhos menores de idade? O que não é o caso da Larissa Manoela, que ela já tem 22 anos. Mas, indo nessa linha de pensamento, principalmente o depoimento de uma pessoa especialista na área, né? Porque eu não tenho gabarito, mas justamente fui consultar uma pessoa com um gabarito para apresentar aqui pra gente tirar as nossas conclusões. No caso, a advogada especialista em direito familiar, Ana Luísa Porto Borges, disse o seguinte: os pais podem utilizar o dinheiro dos filhos, mas há limites e regras legais que precisam ser observadas, sempre visando o melhor interesse da criança ou adolescente. Hoje em dia, com a chegada da internet, a gente está vendo muitas crianças produtoras de conteúdo, né? Ou muitas crianças que estão crescendo nesse meio, né? Para que qualquer trabalho seja feito legalmente, os pais eles devem obter uma autorização judicial. E o Ministério Público atua na fiscalização do ambiente de trabalho justamente para garantir os direitos e o bem-estar da criança. Isso de uma forma formal, né? Mas na internet, meio que não tem isso. Segundo a advogada Ana Luísa, no que diz respeito a dinheiro do trabalho na internet, não há uma fiscalização. Os pais têm o papel de administrar esse valor e sempre priorizando o interesse da criança. E isso é uma questão assim, por que o debate ele vai muito além, ele é muito extenso. A internet ela tá ficando muito abrangente, ela tá transformando a maneira com que a gente experiencia as coisas, como a gente experimenta, como a gente vê as coisas, como a gente faz as coisas, e ela tá se tornando uma ferramenta de trabalho. Então assim, e como essa geração muito mais jovem, essas crianças, os adolescentes, eles já estão tendo esse contato desde muito cedo com a internet, isso está se popularizando bastante, de usar a internet como uma forma rentável mesmo. Tá aparecendo muita criança influencer, seja youtuber, tiktoker. No caso da própria Larissa Manoela e tal, ela começou, tipo, muito nova na carreira artística e tal. Pra se ter uma ideia, tipo, ela tem 22 anos e 18 anos de carreira, cara. Tipo, ela começou com 4 anos. E uma criança de 4 anos, ela não tem a plena capacidade de discernir, de escolher se ela realmente quer aquilo. Porque, eu digo isso porque, nossa, na minha jornada da infância até a adolescência, eu já tive vontade de ser jogador de futebol, eu já tive vontade de ser piloto de Fórmula 1, eu já fui, tipo, muito fã de Fórmula 1. Eu já tive vontade de ser cantor, eu canto ainda, inclusive, só que eu não sou famoso e nem sigo carreira. Eu tive vontade de ser ator, eu fiz teatro quando era criança, então assim, por mais que a criança ela fale, nossa, eu tenho vontade de isso aqui, ela é uma criança, ela não responde por ela ainda não viveu o suficiente, não experienciou as coisas o suficiente pra decidir se ela realmente quer isso pra vida dela, porque isso é realmente muito complicado, é complexo pra caramba, é uma jornada de descoberta às vezes. Muitas pessoas falaram que os pais querem sempre o bem pras crianças e tal, né? Isso
é debatível, nem sempre, né? Se os pais erraram, mas foi querendo o bem, querendo o melhor pra ela, sabe? Mas saber o que é o melhor pra outra pessoa é um pouco complicado. Desculpa falar essa realidade dura, mas isso até mesmo pros pais, porque às vezes os pais, eles vão, de acordo com a visão deles, fazer aquilo que... Eles têm a visão do que é melhor, mas aquilo é o melhor, entre aspas, do que eles acham que é os melhores. Nem sempre os pais sabem. Por mais que às vezes querem sim ver o filho bem, mas eles pensam, não priorizam o bem-estar do filho em primeiro lugar. Digamos assim, principalmente, a gente tá vendo isso. Isso é muito perigoso. Pela questão... você vê crianças, às vezes uns até tipo muito pequenos, bebês e tal, com essa exposição da internet, acabam viralizando e tal, e a criança ela ainda não tem noção dessas coisas, sobre fama, sobre viralizar no TikTok da vida. E principalmente quando você depara com uma fonte de renda, de você viralizar, de você ganhar dinheiro. E às vezes eu vejo pessoas indo por esse caminho de colocar o bem-estar, os pais colocarem o bem-estar deles acima do bem-estar do próprio filho, sabe? E isso acaba sendo mais comum do que a gente pensa, e não precisa ser em casos extremos, às vezes em pequenos detalhes, que a gente vê pessoas meio que priorizando os confortos dela acima do bem-estar dos filhos. Eu já fiz inclusive um vídeo, né, falando sobre a exposição de crianças na internet, né, de crianças expostas desde muito cedo na internet, com conteúdos virais, né, e pais e mães às vezes meio que aproveitando dessa brecha para emplacar novos virais, meio que... Eu tava evitando usar essa palavra, mas meio que explorando da imagem da criança para ganhar visualizações e, consequentemente, ganhar dinheiro. Eu não tô falando isso para problematizar esse tipo de coisa, eu acho que é uma questão muito complexa, né? Principalmente, existem casos e casos, então não é como se eu estivesse querendo problematizar isso, mas é só mostrando um dos lados negativos, né? É claro que existem casos e casos, mas, primeiramente, o entendimento é priorizar o bem-estar da criança em primeiro lugar. Se for para, sei lá, de repente criar um conteúdo para que seja um entretenimento, a criança vê aquilo como se fosse uma brincadeira, algo, uma atividade que ela gosta de fazer, né? Não como se fosse, nossa, um trabalho e a criança precisa produzir. Esse tipo de coisa eu acho problemático. A criança, influencer, ator e tal, eu acho que acaba sendo complicado quando você tem essa exposição desde muito cedo, né? Tem muitos efeitos, a vida é muito isso, é causa e efeito. Determinadas circunstâncias, determinadas ações e experiências de vida vão culminar em um resultado, né? Causa e efeito. Muitos efeitos positivos, muitos efeitos negativos. Mas, enfim, vamos lá. Eu já comecei a falar demais. Agora vamos falar. A advogada Ana Luísa também pontuou: os pais podem usufruir do dinheiro, mas com limites. O valor principal pertence à criança ou ao adolescente. E esse dinheiro ele deveria ser preservado. Enquanto os pais usufruem dos rendimentos e fazem o investimento, mesmo que a criança ganhe muito dinheiro, não podemos esquecer que a legislação prevê é que os pais devem prover para os filhos. É dever dos pais arcar com alimentação, moradia, roupas e outros gastos essenciais. Esse é o papel dos pais. Tanto que na legislação tá. O pai e a mãe devem prover moradia, alimentação, roupas e gastos essenciais. Esse é o dever dos pais. Aquela coisa de, mas eu investi na sua carreira, eu te fiz funcionar, eu construí a sua imagem. E tipo, é muito difícil pro pai e pra mãe escolher uma carreira pro filho, né? Digamos assim, esse é o meu plano e tal. Só que isso varia muito, os ideais variam muito de pessoa para pessoa. Eu digo de experiência própria, porque o sonho da minha mãe era, sei lá, eu trabalhar de social e gravata e tipo assim, ela meio que investiu nisso, mas não era o que eu queria. E tá tudo bem, sabe?
No começo, minha mãe não entendia isso, ela me cobrou bastante, inclusive, então assim, e eu precisei eu passei por bastante experiências, eu precisei viver bastante, eu precisei experimentar bastante para de fato descobrir o que eu queria para minha vida e que não era o ideal que a minha mãe meio que tinha planejado para mim. E tá tudo bem, mas quando a criança ela possui uma carreira desenvolvida, nesse caso os pais podem dedicar-se à administração, recebendo um prolabore justo e alinhado com o mercado. Lembrando que os recursos básicos e as necessidades prioritárias ali são a moradia, a alimentação, que isso não deve faltar para a criança. A educação financeira ela é algo muito crucial, é muito importante que os pais estabeleçam limites para que a criança possa aproveitar os frutos do seu trabalho com muita responsabilidade. E sobre isso, a Ana Luísa, ela diz que, abre aspas, claro, os pais não vão dar milhões na mão de uma criança porque ela não tem a capacidade de saber lidar com isso, mas não dá também para que o dinheiro para uma compra na padaria, por exemplo, seja contado. Essa frase ficou meio... Peraí, tá certo isso? Mas não dá também para que o dinheiro para uma compra na padaria, por exemplo, seja contado. Tá escrito assim, mas ficou meio estranho, não sei. Enfim, era só para pontuar sobre o que eu falei com o que ela disse. E ainda sobre o que a advogada Ana Luísa disse, até os 16 anos as decisões cabem somente aos pais. Dos 16 aos 18 anos, o filho pode opinar, mas os pais continuam responsáveis. A criança ela pode questionar as decisões após a maioridade ou a emancipação. Do contrário, até os 16 anos, basicamente, os seus pais são seus porta-vozes. Eles são os que decidem e falam por você. Basicamente, você não tem direito de escolha, a não ser que você seja emancipado ou a partir dos 18 anos. Hoje em dia, com a internet, com essa ferramenta tão essencial, é preciso muita responsabilidade e no mínimo bom senso, né? Principalmente nessa leva de crianças que estão crescendo vendo influenciadores, sejam youtubers, streamers, tiktokers, instagramers e qualquer outro derivado. É preciso ter uma responsabilidade muito grande, né? Para compilar tudo, eu vou falar que em meio a uma era de influenciadores, principalmente crianças, a questão do dinheiro proveniente do trabalho infantil exige uma abordagem bem equilibrada, na qual os direitos e o bem-estar da criança sejam primordiais, enquanto se permite que os pais exerçam sua responsabilidade, isso não pode faltar, de administrar de maneira consciente e legal. E sobre a Larissa Manoela, eu acho ela uma menina muito talentosa, não acompanho a fundo ela, seja nos trabalhos, né, porque eu não assisto televisão, né, seja nas redes sociais também, não acompanho a carreira dela a fundo, mas das poucas coisas que eu vi, ela é uma menina muito talentosa, seja como atriz, como cantora, eu acho ela realmente muito talentosa. Então, basicamente, eu desejo sucesso pra ela. Eu imagino que não deva ser muito fácil pelo que ela tá passando, né? Porque não é só uma briga que envolve dinheiro ou empresário ruim, não, é os pais dela, né? A ponto dela abdicar de uma quantia bem grande de dinheiro só para não entrar em briga judicial com os próprios pais, né? Muitas pessoas que opinaram, né, que acham que ela deveria ter ido até o final, outras pessoas que acham que ela tá certa mesmo, né, que não compensa, né, entrar nessa briga, né, porque independente de qualquer coisa vão continuar sendo os pais dela. Ela mesmo lançou uma nota, né, falando que independente disso, os pais dela são os pais dela, então ela ama eles e acredito que os pais também devam amar a filha. Eu espero muito de verdade que eles consigam se resolver, né? Independente de fama, dinheiro, né? Essas coisas são o que é isso perto de um vínculo familiar, né? Então eu espero muito que eles consigam se resolver, né? Mas agora eu quero saber de você. Deixe nos comentários o que você acha desse caso aí, né? E principalmente se você gosta desse tipo de assunto, essas pautas, esses assuntos da atualidade, as pautas sociais geradas, trazidas aqui por quem não tem gabarito nenhum para debater sobre isso,
Toda semana um conteúdo novo para você acompanhar, por quem não tem gabarito, mas claro, trazendo da forma mais responsável que eu consiga, pelo menos isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever nesse canal e acompanhar os conteúdos semanais que saem aqui. No card final vai estar aparecendo o meu vídeo sobre a exposição de crianças desde muito cedo na internet. Esse vídeo está bem bacana, te convido a conferir e fica ligado nos próximos lançamentos. Muito obrigado por me assistir, eu sou o Hollywood e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!